Taurus é o segundo filme de Alexandre Sokurov, da tetralogia que ele fez sobre os homens de poder do século XX. Aliás, o último dessa tetralogia seria Fausto. Mas olha só, esse filme tem assim muito a nos dizer nesse momento que estamos vivendo esse confinamento obrigatório assim, no mundo de hoje, essa questão da pandemia, do Covid-19. O filme todo se passa, né, naquela quadra final, naquele momento final da vida de Lenin, né? Aquele grande líder diante da morte, e aquele filme assim, naquele tom sombrio, esverdeado, muito típico da cinematografia russa. Talvez nos diga muita coisa nesse momento que estamos assim obrigados a fazer uma experiência muito diferente, muito inusitada, muito difícil no Ocidente, no mundo todo, né? Por conta de uma questão, né, a princípio médica e vital, mas que traz assim uma série de indagações e questionamentos. Olha só, o filme traz assim dois grandes líderes, né? Um saindo desta vida, aquela sua derradeira experiência de despedida, né? E aquela chegada do visitante, o convidado Stalin, essa passagem. Olha só, o próprio filme já nos traz assim a dimensão do que estamos vivendo hoje, né? Aquela espera diante da morte de Lenin e a sinalização de que um novo líder estava se aproximando, esperando a hora de assumir o poder. Ele que estava ali, o Lenin doente, cada vez mais com a doença progressiva, se aproximando da morte, impotente na cama, e vê o seu substituto chegando aos poucos, esperando a hora de assumir plenamente. É como se estivéssemos também testemunhando o ocaso de toda uma civilização, todo um paradigma, toda uma cultura que está sendo assim como que superada, né? É uma experiência inédita de aceleração histórica. As consequências econômicas, sociais, humanitárias, políticas desse momento são bastante sombrias e imprevisíveis. E lembra exatamente essa passagem, assim como Lenin esperava Stalin, ainda que fosse uma espécie de um outro do mesmo, mas há um acirramento. A passagem de Lenin para Stalin significa também um maior controle, um maior terror naquela experiência do socialismo real. E talvez estejamos também nos aproximando de uma experiência ainda mais aguda, né? Nesta passagem que estamos assim testemunhando nesse mundo de hoje, nesse momento atual. O filme então traz assim uma série de passagens interessantes, aquela incapacidade de Lenin de somar, de multiplicar, aliás, 17 por 22, traz uma simbologia. O 17 talvez lembrando exatamente a data da Revolução Russa, 1917, e 22, quem sabe, o ano de 2022. Olha só, assim como Lenin não tinha capacidade de, sim, é impotente de fazer um simples cálculo, a multiplicação, é como se ele, aquele grande líder da Revolução, fosse incapaz de prever a multiplicação do elemento assim revolucionário que estamos assim vivendo hoje, nessa passagem de cento e poucos anos, de 17 para 2022, se aproximando aí. É uma mensagem assim, para lá de metapolítica. Olha só, há também uma interessante obsessão naquele personagem, quando pede que a sua esposa, sua acompanhante até o final, que relate cada vez mais como foi a morte de Max. Aquela obsessão pelo relato da morte de Max, como também a obsessão pelos relatos de açoitamento e tortura. Parece também, de alguma forma, um contraponto, exatamente com a meditação sobre a paixão de Cristo, como se o Ocidente tivesse perdido a sua correlação, a sua vinculação, a sua ligação imbricada com a fonte espiritual, e agora está, né, solta nessa sua ontologia radical. O próprio verde do filme parece uma espécie de prefiguração do que estamos vivendo hoje,
preste a nos aproximarmos de vez de uma unicracia, uma tecnocracia do verde, né? Superação do azul e do vermelho, agora então entraríamos no verde. De certa forma, hoje estamos prestes a entrar na sociedade de controle cada vez mais, né? Cada vez mais concentrada de poder, em que os nossos hábitos até de mais corriqueiros de circulação talvez sejam vinculados à necessidade de comprovação de uma saúde que pode ser atestada por uma cor amarela ou uma cor verde, liberando então os transeuntes que tiverem o seu certificado digital de saúde perfeita. Olha só, Lane chega a dizer que, lembrando Arquimedes, dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Parece que essa pandemia pode ser uma espécie de ponto de Arquimedes, um ponto de apoio para uma nova configuração da ordem econômica política no nível global, né? Toda aquela engenharia social, todo aquele planejamento de décadas de séculos parece que agora está se concretizando. E o filme também traz a possibilidade de encararmos as suas figurações, as suas simbologias, numa possível conversação com esse livro aqui, A Fé dos Demônios. A Fé dos Demônios, de Fabrício Adiade, ou A Superação do Ateísmo. Me limitaria a ler apenas uma passagem deste livro para ilustrar exatamente o quanto o filme Taurus pode ser visto numa perspectiva de uma superação do ateísmo, tal como o autor de A Fé dos Demônios nos parece alertar. Vejam bem, diz o autor, só um momentinho aqui, olha só. A Teodiceia é pior do que o ateísmo naquilo que ambos têm em comum: o projeto totalitário, a pretensão de aqui na Terra e através da razão se totalizar o real, ao invés de reconhecer essa parte maldita ou esse coração bendito que nos escapa. O racionalismo não é a verdadeira racionalidade, nem sempre sabe confessar seus limites. Quando se é ateu, o normal é garantir que se tenha a última palavra. Quando se crê em Deus transcendente, a coisa é mais perversa. Deveria aceitar o dolo de nossa condição, professar que o um pertence absolutamente a Deus, mas és que se esforça em realizar desde agora a unidade perfeita do ponto de vista humano, primeiramente no plano da ciência, depois no plano da cidade. Assim, o serve útil demais busca justificar a Deus aos olhos dos homens. O mistério do mal não é mais do que um problema que se pode encontrar na solução, tão teórica quanto prática, mas essa justificação de Deus se torna uma justificação do mal. Fica a sugestão de que se possa ver este filme também à luz deste livro do professor Fabrício Adiade, A Fé dos Demônios. E por fim, é bom lembrar que os cristãos no Coliseu, quando eram então entregues aos leões, não é? naquela arena circular, eles não temiam pela morte. Aquele martírio é como se fosse uma vacina contra a perda da fé, contra o ateísmo. O martírio era a vacina contra o paganismo. Agora nós estamos vivendo exatamente uma situação diferenciada, não é? O pavor da morte diante do coronavírus, a simples ameaça, o terror psicológico midiático a que estamos submetidos, além de que se deva considerar o próprio risco em si do vírus, que não sabemos exatamente qual a sua origem, qual a sua natureza, ainda não está devidamente esquadrinhado essa questão, mas a própria ameaça do vírus da morte aparece não como uma vacina,
né, a favor da fé, mas uma vacina contra a resistência, uma vacina contra a fé. Estamos realmente numa passagem como sugerida no filme Taos, uma passagem sombria, que no filme é figurado da passagem de Lenin para Stalin, do líder para o funcionário. Como diria o próprio diretor Alexander Sokurov, esses dois homens nada têm em comum. Um era o líder, o outro era o funcionário. Estamos caminhando para exatamente uma tecnocracia mundial, onde a tecnologia permitirá uma série de controles, né, em todos os níveis, não só econômico, político, social, mas até no nível biológico, individual. Uma era terrível, uma era de muitas incertezas e dores.